Seja bem-vindo ao canal Kardec para Todos. Meu nome é Wanda Rocha e este é o nosso 14º vídeo. Espero que você goste. O canal é dedicado ao estudo da doutrina espírita através da vasta obra de Allan Kardec. Antes de começar, quero pedir que você ative o sininho para receber o aviso de novos vídeos, beleza? Curta, comente e compartilhe com os amigos, deixe suas dúvidas, pois assim você contribui para o crescimento do nosso canal. Depois de termos apresentado todas as obras de Kardec e termos falado resumidamente como surgiram, quando foram lançados cada um dos livros que compõem a obra kardeciana e o conteúdo de cada um deles nos vídeos anteriores, a partir de agora vamos iniciar o estudo sistematizado da doutrina com a obra mais importante, o Livro dos Espíritos, que contém todos os princípios da doutrina espírita e que trata sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo o ensinamento dado pelos espíritos superiores com o auxílio de diversos médiuns. E por que estudar a doutrina espírita? O estudo da doutrina espírita é importante por várias razões, dentre elas, compreendermos a vida e a morte, desenvolvermos-nos espiritualmente e moralmente, buscarmos uma vida mais equilibrada e feliz, conhecermos as leis evolutivas que regem nossa relação com o Criador, compreendermos os desafios da vida terrena, desenvolvermos uma compreensão mais profunda da realidade espiritual. Em suma, para saber de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, por que eventualmente sofremos e para onde vamos após deixar a vida material. Kardec orienta que o estudo da doutrina espírita deve ser metódico, regular, contínuo e recolhido. Ele também sugere que o estudo deve começar pelas bases e fundamentos da doutrina, seguindo o encadeamento e o desenvolvimento de ideias. Por isso, pegue o seu Livro dos Espíritos, arrume um cantinho sossegado aí na sua casa, de preferência num local onde você não seja interrompido, porque vamos começar do início, com calma, para primeiro entendermos a estrutura da obra, estudando-a por inteiro a partir do sumário, para compreendermos a ordem didática estabelecida por Kardec para os 4 livros que compõem o Livro dos Espíritos. Pois Kardec não se preocupou apenas com o conteúdo, ele procurou também fazer uma distribuição metódica das matérias que formam os 4 livros ou 4 partes de O Livro dos Espíritos. Vejamos então como se deu a distribuição metódica das matérias que formam os 4 livros ou 4 partes de O Livro dos Espíritos. Sobre a ordem didática e a divisão metódica das matérias que fazem parte de O Livro dos Espíritos, Kardec nos informa nos prolegômenos, que equivale ao prefácio, e que fica logo após a introdução no início da obra, o seguinte: este livro é o repositório de seus ensinos, ou seja, do ensino dos espíritos. Foi escrito por ordem e mediante ditado dos espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, isenta dos preconceitos de espírito de sistema. Nada contém que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles examinado. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem obra daquele que recebeu a missão de os publicar.
Kardec está nos dizendo, então, nesse texto, que ele deu uma ordem e uma distribuição metódica das matérias que compõem o Livro dos Espíritos. Vejamos, então, a estrutura da obra. Acompanhe comigo. Além dos prolegômenos, que equivalem ao prefácio, o Livro dos Espíritos tem uma introdução ao estudo da doutrina espírita. Antes dos prolegômenos e da introdução, temos o sumário, no qual constatamos que o Livro dos Espíritos está dividido em 4 livros ou 4 partes. O livro primeiro é intitulado Causas Primeiras. O livro segundo é intitulado Mundo Espiritual ou dos Espíritos. O livro terceiro é intitulado Leis Morais. O livro quarto é intitulado Esperanças e Consolações. Após essas 4 partes, a obra se encerra com uma conclusão. No livro O que é o Espiritismo, Kardec nos diz que o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Kardec está nos dizendo nesse texto que o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo físico. A partir dessa definição kardeciana, temos destacado os 2 objetos de estudo da ciência e filosofia espíritas: o estudo dos espíritos e suas relações com o mundo físico e o estudo das consequências morais advindas dessas mesmas relações. Esses 2 objetos fundamentais permitem que a gente compreenda a ordem dos 4 livros ou 4 partes de O Livro dos Espíritos. Para estudar os espíritos e suas relações com o mundo físico, Kardec escreve os 2 primeiros livros ou as 2 primeiras partes de O Livro dos Espíritos. No livro primeiro, chamado de Causas Primeiras, Kardec introduz a noção de espírito, que será tratada de maneira mais profunda no livro segundo, intitulado Mundo Espiritual ou dos Espíritos, que é o estudo mais completo acerca do espírito e suas relações com o mundo físico. Então, o espírito, um dos elementos mais importantes da primeira parte de O Livro dos Espíritos, será estudado com detalhes no livro segundo de O Livro dos Espíritos. Por isso, podemos dizer que os 2 primeiros livros de O Livro dos Espíritos constituem o estudo do espírito e suas relações com o mundo físico. O livro primeiro de O Livro dos Espíritos, intitulado Causas Primeiras, tem 4 capítulos e trata sobre, no capítulo 1, Deus, no capítulo 2, Elementos Gerais do Universo, no capítulo 3, da Criação e no capítulo 4, do Princípio Vital. Aqui, nesse primeiro capítulo, o elemento fundamental é Deus, o Criador de todas as coisas e dos 2 princípios fundamentais, que são Espírito, princípio da inteligência, e a matéria, que é aquilo que o espírito se utiliza no seu processo evolutivo. Então, Deus dá origem aos 2 elementos gerais do universo, que são espírito e matéria. Da interação desses 2 elementos, espírito e matéria, tem origem toda a criação, resultado da vontade divina. A ordem desse primeiro capítulo reflete o encadeamento da criação: Deus, os elementos gerais do universo, espírito e matéria, em sua interação recíproca, dando origem a toda a criação, e dentre todas as criações destacam-se os seres vivos, por serem estes os elementos fundamentais de que o espírito irá precisar para atuar no mundo físico.
Por isso, o primeiro capítulo do livro primeiro chama-se Deus, o segundo, Elementos Gerais do Universo, o terceiro capítulo, Criação, e o quarto, Princípio Vital, em que Kardec estuda os seres vivos e como a vida é fundamental para o processo evolutivo do espírito. Essa, então, é a ordem didática do livro primeiro de O Livro dos Espíritos, composta por seus 4 capítulos. Os 4 livros que compõem o Livro dos Espíritos darão origem aos outros livros fundamentais da doutrina espírita. Para aprofundar esse livro primeiro de O Livro dos Espíritos, intitulado Causas Primeiras, na qual Kardec trata sobre Deus, Espírito e Matéria, que está na origem de todas as coisas, posteriormente será escrito a Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo, lançado em 1868. É por isso que eu sempre digo, a obra de Kardec não é obra básica, nada disso. É obra fundamental e de onde emana todo o conhecimento espírita. E nunca é demais dizer que Kardec fez tudo isso no século XIX, sem eletricidade, à luz de velas, sem internet e sem telefone. Tudo isso ali, ó, na pena de ganso, no tinteiro. Podemos dizer que o homem era um gênio. Antes de encerrar, quero agradecer sua audiência e dizer que o canal está crescendo. Quero pedir também que você dê o like e ative o sininho para receber o aviso de novos vídeos. Curta, comente e compartilhe o quanto quiser. Deixe suas dúvidas, pois assim você contribui para o crescimento do nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até lá!